Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver uma linha da Siciliana Najdorf, variante clássica, com bispo G5, linha principal E4C5, cavalo F3 D6, D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 A6, bispo G5. Nós vamos jogar a linha principal, mostrando para as brancas que nós não temos medo das linhas. E6, F4, bispo E7, dama F3, dama C7. Grande roque até aqui, tudo muito bem conhecido por nós. Cavalo de BD7, G4, B5, contra-ataque na ala da dama, bispo por F6, cavalo por F6, G5, cavalo D7, F5. Bom, agora as brancas evoluem no seu avanço no centro, ala do rei. Bom, e a linha, a gente viu de passagem já o cavalo C5, que leva a posições, digamos assim, bem profundas, que requerem muita análise, muito estudo, em que o rei das negras fica exposto no centro, pode não ser ao gosto de todo mundo. Nós temos o bispo G5, que é uma linha praticamente perdedora para as negras, muito complicada porque as brancas conquistam a casa D5 de forma definitiva e parece um lance muito bom, né, da cheque ganhando peão, mas as complicações que advêm são em favor das brancas. E a linha moderna com roque, agora sim que a gente consegue perceber o motivo da capa do título, né? O roque. Então, pessoal, olha só, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: a ideia é de que algumas complicações táticas não são em favor das brancas e as negras vão para um final melhor, e o avanço na ala do rei por parte das brancas pode ser bloqueado, e o rei então ficaria mais seguro no flanco rei do que no centro, nessa abertura. As brancas já trocaram o bispo de casas escuras, então esse bispo está faltando para o ataque, certo? Porque ele não pode se sacrificar em troca do peão de G7, e isso vai tornar o ataque um pouco mais difícil. E assim, os cavalos eles estão mais voltados para o centro e não tanto na ala do rei. Essa linha ela é mais moderna, certo? É uma linha assim que também não é para todo jogador, porque no mínimo erro o ataque das brancas pode dar certo. Então ele pode levar, é uma linha que pode levar a derrotas bastante dolorosas aqui para as negras, tá? Então vamos ver primeiro uma partida em que houve aí uma complicação tática, as pretas se saíram bem e seguiram adiante para uma vitória no final. Vamos dar uma olhada como é que foi. Uma partida jogada entre Christian Braun e quem de negras? David Navarra, um dos maiores grandes mestres vivos do mundo, certo? Baita jogador. Ele também tem vitórias fantásticas contra a variante Berlim da Rui Lopes, né? Se vocês quiserem que a gente mostre aqui no canal, a gente faz vídeo para vocês. O que as brancas jogaram aqui? F por E6, F por E6, cavalo por E6, já dando um garfo aí na torre e na dama. Mas aí segue bispo G5 com cheque, rei B1, torre por dama, cavalo por dama, torre B8, e essa é a posição, pessoal. O número de peões está equilibrado, mas vejam que a casa D5 já não tem grande papel, certo? As negras dispõem da casa E5 e tem o par de bispos, e com isso aí conseguem ganhar o final. Vamos ver como é que seguiu. Bispo E2, torre F2, bispo G4, cavalo C5, nem quis ficar para casa E5, trocou o bispo, ideia boa, né? Ideia
relevante para desmanchar o par de bispo das negras. Torre por C8, cavalo de 7 D5, parece uma posição quase que ideal dos cavalos. Torre E8, ameaçando B4 e torre por E4. Veio H4, ameaçando o bispo. Bispo D2, torre H3, bispo por C3, cavalo por C3, B4, removendo o defensor, cavalo D5, torre por E4. Aqui as negras já estão melhores. B3, A5, cavalo E3, A4, rompendo na ala da dama, cavalo C4, A3, cavalo D6, torre D2. E aqui já está ameaçando um gavetão, né, gente? Se torre por torre, torre E1, checkmate praticamente, né? Torre de HH1, por isso tem que defender a fileira final, o back rank, né? Torre por H4, e essa torre não pode ser tomada, porque torre versus E1 vem com mate. Cavalo C4 atacando a torre. Torre por torre, cheque. Torre por torre, cavalo E4, e aqui, frente à ameaça de cavalo C3 e a torre pode se aproximar com rede de mate, as brancas abandonaram, sem contar, é claro, 2 peões passados livres no flanco do rei. Olha as vantagens, né? As vantagens sutis que as negras têm jogando a siciliana, né? Então esse foi o primeiro exemplo, pessoal. Agora vamos ver um outro exemplo de como o jogo pode evoluir nessa variante do rock na siciliana clássica com bispo G5. Bom, essa partida foi jogada em Moscou no começo dos anos 2000, de brancas Boris Savchenko, grande mestre famoso, rating 2609 na época, e de negras Wenjun Ju, tá? Uma grande mestre feminina chinesa. Essa linha do rock, só aqui repassando, F5 rock, foi uma linha muito estudada pela escola chinesa, certo? E eu considero aí uma bela contribuição. E agora nós vamos ver o plano das brancas de fazer avalanche de peões no flanco rei. H4, como que as negras respondem? Contra-ataque na ala da dama. Siciliana é sempre assim, quem chegar primeiro ganha. B4, cavalo de C, E2, já afastou o cavalo da casa D5. Vejam que foi um belo objetivo conseguido. Não tem mais cavalo aqui. Isso já dá um certo alívio na posição. E5, por isso que pode jogar E5. Não tem mais cavalo vindo para D5 agora. Cavalo B3, F6. Esse lance é importante, pessoal, porque é o lance que parte para definir como vai ficar o flanco rei, certo? E tirando esse peão aqui de G, certo? O que acontece? O rei pode abrir a coluna G, pode abrir, o rei se esconde em H8 e joga a torre G8. Então as brancas jogaram G6, H6, voilá, flanco do rei fechado. E não tem bispo de casa preta para ser sacrificado aqui em H6 ou F6. Então, uma das ideias centrais das brancas, não que elas não consigam, em algumas partidas elas conseguem abrir o flanco rei, mas já está praticamente descartada. A partida seguiu com C3 a 5, e agora as negras têm o centro e o flanco dama para contra-atacar. Rei B1, cavalo B6, torre C1, dama 7, saindo da mesma coluna da torre, C4, bispo B7, ocupando a grande diagonal, importante, cavalo G3, cavalo D7, dama E2, A4, removendo um defensor aí do flanco dama, cavalo D2, bispo D8, para tentar reativar esse bispo nessa diagonal mais importante, veio cavalo F3, bispo B6, bispo G2, torre de F para C8. Vejam cada jogador já montando suas forças em direção ao rei adversário. Não dá para esquecer que os cavalos entrando aqui no flanco rei
pode pintar sacrifício de cavalo também. Por exemplo, cavalo G3, H5, G7, mas percebam como faz falta um bispo de casa escura para entregar em H6, né, gente? Como faz falta. Torre de HD1, bispo F2, cavalo F1. Então vejam que o jogador das brancas quer preservar esse cavalo, provavelmente para sacrificar na ala do rei, por exemplo. Cavalo de 1, H2, G4, e aí pode tentar abrir o flanco rei, sacrificando em F6 ou H6. Cavalo C5. Cavalo por E5, resolveu sacrificar no centro. E aqui o computador dá como possível aceitar o sacrifício. Vamos dar uma olhadinha. D por E5. Dama por F2, certo? E torre D8. Então, segurando, lutando pela coluna aberta. Mas vem Junju, jogou cavalo B3, defendendo o bispo, deixando o cavalo ali, e olha só, tentando abrir a coluna A para um ataque decisivo com a dama e a torre. Veio cavalo F7, ameaçando D6, sacrificou a torre agora, cavalo por C1, torre por C1, B3, mas aí as brancas fecham a ala da dama, agora é a vez das brancas devolverem. Bispo C5, defendendo D6, muito importante, dama D2, mais um ataque ali em cima, torre E8, bispo F3, bispo C6, vejam como esse bispo aí ficou mal das brancas, né? Esse bispo aqui em F3, dama G2, dama B7, reforçando o ataque em E4, torre D1, bispo por E4, bispo por E4, dama por E4, cheque, dama por E4, torre por E4. Nós temos aí 6 peões de cada lado, e as negras com vantagem material. Vejam que elas, além da qualidade, elas têm um bispo, torre e bispo contra par de cavalo. Cavalo G3, torre para H4, aí começa a cair tudo. O peão de C4 também está fraco. Torre E1, bispo F2, e aí com esse garfo aí em que as brancas vão agora perder uma peça, abandonaram. Então, pessoal, partida bem instrutiva, certo? Revisando aqui os lances da abertura, que a gente tem essa Najdorf linha clássica do bispo G5, com o avanço aí da ala do rei, e contra F5 roque. E aí com a tentativa de ataque na ala do rei, o que as negras fazem? Primeiro, afastam o cavalo de C3 para ele não chegar a D5, isso é muito importante. Depois expulsa o outro cavalo com E5. E aí parte para definir a estrutura na ala do rei com F6. Certo? Então, partida bem didática. Talvez jogando dessa forma as negras consigam evitar aí muitas derrotas, consigam jogar mais sólido e partir para o contra-ataque na ala da dama. Então, gente, é uma abertura aí, tá? Que é uma avenida de duas vias mesmo, certo? Assim como o contra-ataque anda para as negras, o ataque das brancas pode chegar. Pode ter sacrifício de cavalo, pode ter outros sacrifícios, enfim, é uma abertura para um jogo que com certeza vai ser interessante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.